Então, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, então, o presidente da Casa, o vereador Ailton de Souza. Em nome dele, eu cumprimento os demais vereadores dessa Casa. Gostaria também de fazer menção à presidência da OAB, que fez o ofício para essa Casa, para que a gente pudesse utilizar essa tribuna livre. Gostaria aqui, em nome da Sugripa, da Camila e das demais mães que estão aqui presentes, agradecer a presença de vocês deixarem seus lares, as terapias dos seus filhos, fazer toda uma arquitetura para estar presente aqui hoje. E também gostaria de cumprimentar as famílias que vão assistir essa nossa tribuna livre depois pela TVE. Antes de começar a fazer o meu pedido para vocês, vereadores, eu gostaria de trazer aqui 3 citações de especialistas nesse assunto, pessoa com deficiência. Eu gostaria também de pedir que, pelo menos no momento que eu estiver citando essas 3 especialistas, que todos vocês ouvissem essas citações, não só com o ouvido, mas com o coração. Esse é um pedido que eu faço, então, se nesse momento vocês conseguirem fazer essa escuta, com o ouvido e com o coração, vai fazer bastante diferença ao final da minha fala. Abre aspas. Como eu gostaria que acreditassem na minha filha. A ausência de fala ou pouco falante não faz dela um ser menos pensante. Ela sabe muito mais do que imaginamos. Fecha aspas. Abre aspas. Queria que meu filho fosse comer merenda, o pão com margarina, mortadela, com os amigos no refeitório, ao invés de estar correndo atrás de atestado médico para conseguir um profissional da área da saúde para alimentar ele via sonda GTT. Fecha aspas. Abre aspas. Gostaria não. Quando vai chegar o dia que a minha preocupação será a escolha entre comprar um penal da Hello Kitty ou da Turma da Mônica, ao invés de me preocupar com a ausência do professor de apoio? Fecha aspas. De quem são essas citações? Das famílias que vivem dia após dia a ausência de uma política pública da educação especial. Essas são as pessoas especialistas nas pessoas com deficiência. São essas as pessoas que vocês, vereadores, precisam ouvir para criar essa política pública da educação especial. Porque somos nós que recebemos o serviço público na ponta. Então, eu não sei se os nobres vereadores estão acompanhando, mas o número de crianças com alguma deficiência só aumenta, dia após dia. Estávamos conversando antes que daqui a um tempo, de 5 crianças, pelo menos 1 ou 2 vai nascer dentro do espectro autista, por exemplo. Isso falando só do autismo, sem contar as outras deficiências. E a nossa luta aqui não é só pelo autismo. Então, diante desse crescente número, as políticas públicas da educação e da saúde não acompanham a nossa necessidade. Ao ponto de que, por vezes, a gente precisa vir aqui à Casa Legislativa reclamar algo, pedir algo. Algo que já deveria estar acontecendo nas nossas vidas, sem que a gente precisasse reclamar por elas. Estamos enfrentando falta de infraestrutura nas escolas e nos CIs da nossa cidade. Desde uma simples rampa de acesso, de um banheiro com trocador, sem mencionar aqui um local de troca adequada para as crianças maiores que utilizam fralda. Sim, nós temos crianças de 10, de 8, de 10 anos que utilizam fraldas e são trocadas em sala de professor, com entrada e saída de gente o tempo inteiro. E aqui me assusta a afronta ao direito à privacidade e intimidade dessas crianças. Não têm o cognitivo preservado? Ok, mas eles têm o direito à privacidade e à intimidade, que diariamente são desrespeitados nas nossas escolas. Enfrentamos também a ausência de treinamento dos gestores escolares. Eu vou citar aqui um relato de uma família que a criança ia começar no 1º ano. A escola tinha 2 andares. O 1º ano estava pensado em ser no 2º andar. Em nenhum momento esse gestor escolar pensou em colocar o 1º ano no térreo. Uma medida simples. Uma medida que não depende de verba, é só colocar o 1º ano no térreo. E quando eu falo aqui em gestão escolar, antes que me ataquem depois nas minhas redes sociais, não é uma afronta ao gestor. Eu até acho que eles fazem muito com o pouco que eles recebem do serviço público, do poder público. Eles fazem bastante com o pouco que eles recebem. Mas aqui, na verdade, falta o quê?
capacitação, que é diferente de capacidade. Eu não estou dizendo que o gestor público não tenha, o gestor escolar não tenha capacidade. Falta capacitação, que é diferente. A educação inclusiva de qualidade, senhores vereadores, se faz com capacitação, treinamento e agora é com vocês, vontade política. Eu quero que vocês lembrem dessa minha fala e dessas 3 citações quando vocês votarem em projetos envolvendo as pessoas com deficiência. Para que vocês lembrem que a educação, que saúde para essas pessoas se faz com vontade política. Precisa de orçamento? Sim, precisa de orçamento. Mas a gente precisa de vontade política. Vou falar alguma coisa aqui que talvez doa em alguns. Eu sei que os nossos filhos não vão ser votantes, a grande maioria. Né? Eu tenho essa consciência, o nosso grupo de mães também tem. Mas nós votamos. Eles não falam, mas nós falamos. Eles não buscam os seus direitos, o Arthur não sai daquela cadeira para estar aqui representando o que ele precisa, mas nós estamos aqui. E mesmo que os nossos filhos saiam da rede pública municipal de educação, nós vamos continuar aqui. Porque são tantos outros Arthur, tantas outras Camiles, tantos outros Pedros, e a gente não vai sair daqui. Enfrentamos ainda, eu ainda tenho 3 minutos, enfrentamos ainda a ausência de regulamentação com assistência médica dentro das escolas. As crianças precisam de auxílio de técnico de enfermagem. E sabe o que acontece nesse momento? Essas crianças que usam a alimentação via sonda, ou que precisam fazer a higiene via sonda, eles ficam no meio de uma discussão política, se essa despesa é da Secretaria da Educação ou se é da Secretaria da Saúde. Gente, a reflexão que se faz aqui é que essas crianças são blumenauenses, ponto. É isso, é ponto. Se vai sair do orçamento da educação, da assistência social, da saúde, não importa. Enquanto ela estiver na escola municipal, ela é uma blumenauense e merece esse respeito. E sabe o que mais me espanta nessa história toda do técnico de enfermagem? Não que o professor de apoio também não me assuste, mas a Sugripa sabe o quanto essa história do técnico me deixa um pouco sem centro, tá? É que se a gente deixa os nossos filhos em casa para tentar fazer com que o direito seja cumprido, se a gente faz uma levantada de bandeira, não vou levar enquanto o técnico não estiver na escola, nós somos ameaçados com o conselho tutelar. Se a criança faltar 3 dias, vão chamar o conselho tutelar. E quando a escola me liga para dizer, Priscila, não leve a Camille, o Arthur, ou seja, quem for, porque o técnico não vai poder vir, porque o professor de apoio não vai poder vir, a gente liga para quem? Para quem que eu vou ligar quando um técnico de enfermagem não vai e que a escola me liga para deixar a criança em casa? Para quem que a gente liga? Daí o conselho tutelar não atende a gente, né? Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. A gente não tem para quem chamar, para quem ligar. Então, nobres vereadores, esperamos que a nossa luta seja a luta de vocês, que seja a luta dessa casa. Que vocês não esqueçam que essas crianças são blumenauenses e que a inclusão de verdade e de qualidade vai muito, mas muito além de matricular essas crianças numa escola. Elas não têm a mesma capacidade? Sim, por vezes não têm, mas elas têm direito ao acesso à educação de qualidade. E quem são vocês, do Legislativo ou do Executivo, para limitar a capacidade dos nossos filhos? Essa é a pergunta que se faz. A oportunidade precisa ser dada para os nossos filhos. Eles vão decidir se eles vão voar alto, baixo, médio, ou se eles vão voar. A gente precisa dar as condições para que esse voo aconteça. As nossas crianças merecem e podem muito mais. Por meio dessa tribuna livre, eu venho pedir, ou talvez suplicar, uma audiência pública, chamando aqui todos os envolvidos no processo educacional, para que a gente possa discutir junto a implementação de uma política pública da educação especial, ressaltando que deve ser ouvido quem recebe o serviço público. Não é só ouvir o executivo, é quem recebe o serviço que precisa ser ouvido. É quem recebe o serviço de qualidade, ou que deveria ser de qualidade, que precisa ser ouvido. Nós não estamos aqui para fazer barraco, como nós somos conhecidas. Porque aquele grupo de mãe é meio barraquenta. Lá vem aquele grupo de mães.
Sim, nós vamos vir, sempre que necessário. Mas nós estamos evoluindo, nós não estamos mais fazendo tanto barracos. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, se necessário for, a gente faz um barraco mais organizado, né? Diga-se de passagem. Então, gente, no final dessa fala, eu quero lembrar os senhores vereadores que os senhores foram eleitos pelo povo para trabalhar para o povo. E aqui, nosso grupo de mães e pais, não vamos permitir nenhum tipo de segregação. E todos, sem exceção, inclusive, então, as pessoas com deficiência, merecem uma educação de qualidade. Isso é um pedido de socorro, que vocês sejam mais humanos e que a humanidade alcance os nossos filhos. Obrigada.